suspenderão o prazo para outro recurso. O que é que significa dizer isso? Né? Se os embargos de declaração nos juizados especiais forem opostos, né? Como eu disse, no 5º dia, eu só vou ter o prazo restante para interposição da apelação. Explica isso de novo. Seguinte, aqui eu vou pedir a vocês a paciência porque eu vou antecipar um ponto aqui. A apelação dos juizados especiais tem prazo de 10 dias. Então, se eu interponho os embargos de declaração no 5º dia, e esses embargos de declaração forem realmente conhecidos, após o julgamento dos embargos, eu só vou ter o prazo de 5 dias para apelar. Em outras palavras, né, sendo mais objetivo, se eu interponho os embargos de declaração, após o julgamento desses embargos, eu só tenho o prazo restante para aquele outro recurso. Então, se o outro recurso tem prazo de 10 dias, eu interponho os embargos de declaração no 5º dia, eu só vou ter mais 5 dias para interpor a apelação. E isso é uma diferença brutal. Porque, normalmente, friso, os embargos de declaração interrompem o prazo para outros recursos. Exceto, em primeira instância, nos juizados especiais, quando ele suspende o prazo para outros recursos. Mas aí vem outro problema. E se eu interponho uns embargos de declaração contra o acórdão da turma recursal, Humberto? Bem, a lei é explícita. Diz que os embargos contra a sentença suspendem o prazo para outros recursos. Se a lei estabelece apenas a hipótese de suspensão para a sentença, se eu interpor esse embargo de declaração contra o acórdão, sigo a regra geral. Qual é a regra geral? De que os embargos de declaração apenas interrompem o prazo para outros recursos. Então, vocês vejam que, como eu avisei, os embargos de declaração nos juizados especiais e no processo penal é totalmente assistemático. Então, já que nosso tema são os juizados especiais criminais, né, vamos resumir o que nós falamos a respeito de embargo de declaração. Embargo de declaração, quais são as hipóteses de cabimento nos juizados especiais? Omissão, contradição, obscuridade e dúvida. Prazo, 5 dias. Efeito desse recurso em face de outros. Se os embargos de declaração forem contra a sentença, suspende o prazo para outros recursos. Se esses embargos de declaração forem contra acórdão, interrompe o prazo para outros recursos. Tá certo? Isso é importante e por isso mesmo eu frisei e quero que eu tentei pelo menos colocar de maneira mais clara possível essa, digamos assim, essa confusão de prazos e detalhes aí para os embargos de declaração. Bem, ultrapassada essa questão dos embargos de declaração, que a gente pode voltar ao final da exposição, cabe a nós falar a respeito da sentença ou da apelação. Por quê? O Código, ou a Lei 9.099, no artigo 82, estabelece o regramento da apelação no âmbito dos juizados especiais criminais. E como é isso? Vou ler aqui, né, porque eu acho importante esse artigo. Da decisão da rejeição da denúncia ou queixa e da sentença, caberá apelação, que poderá ser julgada por turma composta de 3 juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do juizado. Parágrafo 1º. A apelação será interposta no prazo de 10 dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. Parágrafo 2º. O recorrido será intimado para oferecer resposta escrita no prazo de 10 dias. Parágrafo 3º. As partes poderão requerer a transcrição da gravação da fita magnética a que alude o parágrafo 3º do artigo 65 desta lei. Parágrafo 4º. As partes serão intimadas da data da sessão de julgamento pela imprensa. E parágrafo 5º.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acordo. Bem, então, já que eu fiz a leitura, cabe agora, né, gastar um pouquinho para tentar explicar esse cenário dos juizados especiais criminais. E, mais uma vez, aproveito para relembrar as fases do procedimento sumaríssimo. Vamos a ela. Termo circunstanciado, audiência preliminar, em que vai ser analisada a composição civil dos danos e a transação penal. Na ausência de ambas, poderá haver denúncia oral. Depois da denúncia oral, nós temos a audiência de instrução e julgamento, em que o primeiro ato da audiência de instrução e julgamento é a resposta à acusação. Por quê? O que nessa resposta à acusação você faz? Fala, doutor juiz, por favor, né, formula o requerimento pela rejeição da denúncia. Né? Se o juiz rejeitar a denúncia, nos juizados especiais criminais, caberá a apelação. E aqui, outra diferença do processo penal, dos recursos previstos no Código de Processo Penal. Por quê? Se a rejeição da denúncia for no procedimento como ordinário, o recurso cabível será outro. Segundo o artigo 581, inciso 1 do CPP, rejeitada a denúncia, por exemplo, pelo crime de furto, se o Ministério Público quiser recorrer, ele vai interpor o recurso em sentido estrito. Então, no CPP, a rejeição da denúncia é impugnável pelo recurso em sentido estrito. Já nos juizados especiais, a decisão de rejeição da denúncia é impugnável pela apelação. Por outro lado, no CPP, assim como nos juizados especiais, da sentença absolutória ou condenatória, caberá a apelação. Aí o problema diz respeito ao procedimento dessa apelação. Por quê? Rapidamente vamos falar aqui como é o procedimento no Código de Processo Penal. O procedimento do Código de Processo Penal, em brevíssima síntese, estabelece o seguinte: a apelação tem prazo para interposição de 5 dias. Interposta essa apelação, indo ao juiz, o juiz, né, se conhecer dessa apelação, por tempestiva, por exemplo, abrirá vista dos autos ao apelante para que ele ofereça as razões recursais. Então, no processo penal, segundo o CPP, um é o momento da apelação e outro é o momento da apresentação das razões. Prazo para apelação, 5 dias. Prazo para oferecimento das razões, 3 dias se for contravenção, ou 8 dias se for crime. Apresentadas as razões, vai ao juiz que intima o apelado para oferecimento das contrarrazões. E aí, essas razões com as contrarrazões são enviadas ao tribunal e, a depender se o crime é sujeito a pena de detenção ou reclusão, ele seguirá um procedimento que terá o relator não. O revisor não. Exemplificadamente, no caso de crimes sujeitos à pena de reclusão, haverá revisor. Nas contravenções nos crimes sujeitos à pena de detenção, haverá apenas o relator. Outra peculiaridade: no processo penal, se você pretender, as razões podem ser oferecidas diretamente no tribunal. Então, você está sem tempo, o que você faz? Faz uma petição, né, dizendo: excelentíssimo senhor doutor juiz, referência ao processo tal, fulano de tal, por meio do seu advogado constituinte dos autos, vem apresentar o recurso de apelação. E as razões serão oportunamente encaminhadas ao tribunal, desde que regularmente intimados. Tá certo? Então, qual é o traço característico? Prazo 5 dias e razões oferecidas em momento posterior à interposição. Né? Aí só um detalhe também, para lembrar processo penal, o prazo de 5 dias, realmente, para interposição,
realmente rígido. E esse prazo se conta a partir da última intimação, seja ela do réu, seja ela do seu advogado, que vale a última intimação. Isso é um erro comum e uma dica que fica para vocês. Às vezes, o recurso é intempestivo baseado na intimação do advogado, mas será tempestivo porque o réu não foi intimado, por exemplo. Esse é o cenário, digamos assim, da apelação no CPP. E como, talvez vocês se recordem, mas eu li meio rápido, confesso, nos juizados especiais criminais, a apelação tem uma sistemática diferente. Primeiro, cabe da rejeição da denúncia. Segundo, cabe da sentença. E aí vem as principais peculiaridades. Qual o prazo da apelação nos juizados especiais criminais? Qual o prazo da apelação nos juizados especiais criminais? O prazo da apelação nos juizados especiais criminais é de 10 dias. E mais, o prazo nos juizados especiais criminais, diferentemente do CPP, a petição de interposição já deve vir acompanhada das razões recursais. Ou seja, nos juizados especiais criminais, o procedimento é semelhante ao processo civil, diferenciando talvez apenas do prazo, que no processo civil a apelação tem prazo de 15 dias, enquanto nos juizados especiais criminais o prazo é de 10 dias. E aí temos outras peculiaridades, que aqui eu vou frisar. Bem, primeira peculiaridade é, como eu já disse na primeira aula, nos juizados especiais criminais, o que rege é a informalidade. Então, toda aquela movimentação e os atos praticados na audiência podem ser gravados. E aí a pessoa que interpõe a apelação pode eventualmente requerer a transcrição dessa fita. Tá certo? Deve ser objeto de pedido autônomo. E outra peculiaridade, o parágrafo 4º diz o seguinte: as partes serão intimadas da data da sessão de julgamento pela imprensa. E aí, eu aproveito essa oportunidade do artigo 82, parágrafo 4º, para falar um pouco sobre os prazos do processo penal e a Defensoria Pública. Bem, a Defensoria Pública, pela própria lei, ela tem algumas vantagens. Por exemplo, intimação pessoal, prazo em dobro. Tá? Esse prazo em dobro é uma peculiaridade da Defensoria Pública ou do Serviço de Assistência Judiciária custeado pelo Estado. Então, por exemplo, esse prazo em dobro não é extensível aos advogados dativos, conceito no qual se enquadram todos os núcleos de prática das faculdades. Então, os núcleos de prática da faculdade não têm prazo em dobro. E também não tem prazo em dobro o Ministério Público. E aí, às vezes, acontece a pegadinha, porque no processo civil